continuando o que nós estávamos falando, a gente estava falando sobre o relacionamento do técnico de enfermagem com o paciente, que hoje em dia a gente vê muito ainda a setorização do paciente. Eu sempre menciono, nossa, vai lá naquele quarto. Que quarto? Aquele daquele senhorzinho do pé diabético, então chama o paciente pelo nome da doença. Eu esqueço que aquele paciente, ele tem um nome, ele tem um sobrenome, ele tem uma história, ele tem um problema e ele não pode ser tratado pelo problema dele, ele tem que ser tratado como uma pessoa, né, com dignidade, com respeito. E isso tem que ser mudado dia após dia, às vezes é cultural, às vezes eu tenho esse costume, eu esqueço, chamo, então assim, a gente entende que eu preciso preocupar com a doença que o paciente tem, mas eu também tenho que entender que eu preciso de individualizar aquele paciente ele não deixa de ser um indivíduo, né? E o que significa cuidar para você? O que significa cuidar? Eu deixo essa frase para vocês pensarem um pouquinho. Wanda Horta, que é uma das precursoras da enfermagem no Brasil, dizia que seguinte, que a assistência de enfermagem é gente que cuida de gente, é chave mestra da enfermagem em toda a sua plenitude. Então são pessoas que cuidam de pessoas, né? E não pessoas que cuidam de objetos. E eu preciso de tratar com mais carinho, com mais cuidado. A nossa ética profissional, ela depende disso, né? Do carinho, do cuidado, do respeito que eu tenho para com aquele paciente. E essa é a chave da enfermagem, que nada mais é que a assistência de gente que cuida de outras pessoas, pessoas cuidando de pessoas. Silva 2000, que está na bibliografia para vocês no final dos slides, enfatiza: o domínio das técnicas depende do cultivo da espontaneidade, da sensibilidade e da intenção. Quantas vezes vemos os pacientes que são gratos, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu atendi aquele paciente, ele nem se preocupou em dar um muito obrigado e tal. E na verdade não é assim. Nós sabemos que o paciente, ele retribui aquilo que é feito com ele, né? Quantas e quantas vezes nós somos mal atendidos, mal cuidados no sentido da atenção, né? E o que a gente sempre preza é cuide, trate o paciente da forma como você quisesse ser atendido. Então assim, nossa, se hoje eu chegasse num hospital, numa unidade de pronto atendimento, num PSF, como eu gostaria de ser atendido? Eu vou atender daquela maneira. Então, essa sensibilidade, essa espontaneidade que falta hoje no profissional de saúde. Boff, 1999, ainda menciona que cuidar é mais do que amor. É a aura sem a qual o amor não desabrocha. É a própria essência do ser humano. Tudo que vive merece ser cercado de cuidado, de enternecimento e de devoção. Então, é profundo. Cuidar, ele é muito mais do que você amar. É a essência do ser humano, é você cuidar. Imagina só, uma pessoa que hoje ela vive e ela tem todos os cuidados, né? Eu vejo quantas e quantas pessoas têm familiares, entes queridos que são totalmente dependentes, que depende de outra pessoa 24 horas por dia para comer, para tomar banho, para fazer suas necessidades e tudo mais. E tem pessoas, familiares que cuidam. Por quê? Porque amam. Cuidam porque gostam, cuidam porque tá na essência do ser humano cuidar, né? A gente vê que hoje falta muito esse cuidado, essa essência de cuidar. Por quê? E eu falo isso não só pra você que tá estudando para ter um curso técnico de enfermagem, mas sim também de todos os profissionais da saúde. Quantas e quantas vezes vocês mesmos falam, às vezes o médico tá ali parecendo que ele tá ali só pra nem olhar na minha cara, né? Eu fui ser atendida pelo médico, o médico nem olhou na minha cara. A gente ouve isso muito, por quê? Porque as pessoas vão deixando passar o tempo e aquela sensação de cuidar, aquela essência do cuidado, ela vai se perdendo, né? E a gente não pode deixar isso se perder. Eu não posso trabalhar porque eu preciso de dinheiro, não só por conta disso, mas eu preciso trabalhar porque eu gosto do que eu faço, e eu faço bem feito. E quando a gente gosta do que a gente faz bem feito, né? Diferentemente de outras pessoas que às vezes elas simplesmente fazem por fazer, ou fazem pelo dinheiro, faz ali porque não tem outra opção, porque meu tio, meu parente, meu fulano era e eu fui na onda. Então não é isso. É sempre ter esse cuidado. E então como que a gente deve agir? A gente deve refletir sobre o exercício da enfermagem,
O saber, o cuidar e o fazer, que é a parte teórica, o cuidar é a realização daquele cuidado. E a bioética, que é reunir as duas áreas do saber, a biologia e valores humanos, que a gente vai ver agora há pouco. E então, a gente vai relembrar um pouquinho de ética profissional. Ética vem da palavra grega, ethos, que significa modo de ser. Moral vem da palavra latim, mores, que significa costumes. Ética é princípio e moral são aspectos de condutas. Ética é universal, moral é cultural. Ética é regra, moral é conduta de regra. Ética é teoria, moral é prática. Então, o que é ética moral? A ética é o modo de ser, a teoria, como que deve ser feito tal coisa. E a moral é a prática daquilo que nós vivemos, ética moral. Vasquez aponta que a ética é a teoria reflexiva, enquanto a moral é eminentemente a prática, né? Então eu tenho a ética, que é eu sei o que eu tenho que fazer, e a minha moral, eu faço aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, né? Eu sei que eu devo, se eu recebi um troco errado na farmácia e eu vi que o troco está errado, a minha ética diz, devolva o troco, corrija, né? E a minha moral é eu agir, é eu devolver aquele troco e falar, olha moça, você me entregou um troco errado. Então isso é ética moral. Uma completa a outra, havendo um interrelacionamento entre ambas, pois na ação humana o conhecer e o agir são indissociáveis, ou seja, não tem como eu conhecer uma coisa e não agir, entendeu? Tudo está associado. Então eu conheço determinado assunto e eu ajo da forma como eu conheço, né? Diferentemente do que muitas pessoas fazem, pregam coisas lindas e maravilhosas, pregam no sentido de falar e acabam que fazem da forma errada, fazem tudo diferente daquilo que eles falam, né? E como eu devo agir perante os outros? A gente tem uma charge aí que eu achei muito interessante, que a professora fala, escreva na lousa a palavra ética. E aí o aluno fala, roubar o giz, professora. Qual é a ética dessa charge, né? O roubo, roubar um giz, pegar um giz, então isso não é ético, porque eu sei que não é ético roubar. Assim como eu sei que não é ético matar, entendeu? E a minha moral é não roubar, eu não vou fazer isso, eu não vou efetuar a minha ação. Afinal, o que é ética? Ética é algo que todo mundo precisa ter, alguns dizem que tem, poucos levam a sério e ninguém cumpre a risca, certo? Nossa, é eticamente correto, um exemplo bem básico, eticamente correto que o paciente ele tem direito à sua autonomia, isso é um dos princípios do SUS, uma das diretrizes do SUS, princípio de autonomia, ou seja, se eu for testemunho de Jeová e falar que eu não quero ser hemotransfundida, eu não quero receber sangue, eu não posso. E o médico não pode passar por cima da minha autoridade enquanto paciente. Eticamente, isso está correto. Moralmente, o que o médico faz? Ele vai lá e faz contra a vontade do paciente em prol de salvar uma vida, né? No caso de risco de morte. Então, ninguém cumpre a risca, infelizmente. Todo mundo precisa ter ética. Alguns dizem que tem, poucos levam a sério, ninguém cumpre a risca. Político, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa honesta. A ética, ela tá muito entrelaçada ou associada com honestidade. Eu sou político, eu sou super honesto. Poucos levam a sério e muitos, infelizmente, não cumprem a risca, que é o que a gente vê hoje no nosso cenário político. Pessoas que não cumprem a ética à risca. E você é um profissional ético? Será? Será que você é? Agir corretamente hoje não é só uma questão de consciência. É um conjunto de normas e condutas que deverão ser postas em prática no exercício profissional. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem que eu coloquei para vocês na aula anterior fala sobre isso também. É o Código de Ética. O que é correto, o que são os deveres, o que são os direitos, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. A ética profissional ela está ligada ao conhecer e ao agir. Só um momento que está passando um carro de som. Entregaremos a comodidade da sua casa. 3641-2030 e 99238-5625. Nas ruas Pizzaria em Formaninha. A ética profissional ela está ligada ao conhecer e ao agir. O conhecer diz respeito à competência e eficiência de todo profissional deve possuir,
né? Eu preciso de ter conhecimento. O que vocês estão fazendo agora nesse momento, tendo aulas online via EAD, é conhecimento, é você adquirir, você tem que ter esse conhecimento para você ser um bom profissional. E também está ligado ao agir, se refere à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho da sua profissão. Então, eu conheço, eu sei o que eu tenho que fazer e eu faço, né? E aí eu deixei um textinho para vocês refletirem sobre a ética profissional, bem brevemente. Você trabalha, isso aqui é uma situação hipotética. Você trabalha no quarto andar de um hospital, setor de pediatria. Chega um cliente para fazer uma internação, MAF, que são as siglas do nosso cliente, tá? De 5 anos, acompanhado pela prima de 18 anos, CRF. O diagnóstico é de pneumonia grave nos 2 pulmões. Já esteve internado 3 vezes com queimadura de 2º grau nas mãos e 2 vezes por pneumonia. Ao fazer a admissão do paciente, você observa, ao colher os sinais vitais, escoriações, hematomas nas pernas e nas costas da criança. Ao questionar a prima, de 18 anos, a mesma relata que foi um tombo. Qual que é a sua conduta? Então, nós estamos diante de um caso que a criança chega, 5 anos, acompanhada da prima, maior de idade, 18 anos, e ela tá com um diagnóstico de pneumonia grave nos 2 pulmões. Já teve internado por outras 2 pneumonias e internado mais 3 vezes por queimaduras de 2º grau nas mãos, e você percebe que ela tem escoriações, ralado, hematoma nas pernas e nas costas. O que isso indica? Agressão física. Nesse caso, o que você faz? Você simplesmente passa batido, faz vista grossa, tampa o sol com a peneira, finge que não tá vendo nada, ou como o linguajar de hoje em dia diz, finge a egípcia e finge que não é com você, e passa pra frente, faz o que o médico pediu ali, tá bom, pronto, passou. Ou você olha aquilo ali e você puxa a responsabilidade no sentido de chama o enfermeiro, comunica o enfermeiro, chama o enfermeiro e comunica com o enfermeiro e o médico para ver mais sobre aquela criança, né? Se essa criança já esteve internada as outras 4 vezes no hospital, nenhum profissional deu atenção para ela, nenhum profissional percebeu que ela poderia estar sendo agredida. E aí? Isso já aconteceu, por exemplo, aqui na UPA, de crianças que chegam para ser atendida no pronto atendimento, no pronto-socorro, e tá com todos os sinais de estupro. E aí? Você simplesmente deixa passar? Essa é uma questão de ética moral muito grande. Por quê? Às vezes as pessoas fazem o seguinte: eu sei que estuprar uma criança é errado, né? Que é crime. E quando chega em mim, não é meu parente, não é ninguém que eu conheço, então eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com o problema alheio. E isso é sim omitir, isso é errado profissionalmente falando, porque é uma omissão de socorro, porque de certa forma, principalmente quando é um incapaz, no caso uma criança menor de idade, eu tô omitindo um socorro, eu tô omitindo uma ajuda. Então, o que você faria? Vou deixar vocês pensarem pra gente discutir depois no grupo no WhatsApp. Virtudes de um profissional ético: responsável, leal, iniciativa. Gente, iniciativa, o profissional ético, ele precisa ser uma pessoa proativa, ter iniciativa. Essa é uma das qualidades que 99% das empresas pedem dos profissionais. Profissional que encosta a barriga, que empurra serviço, é o ó do borogodó, ninguém contrata. Então sejam pessoas proativas. Você tá vendo que o serviço está ali para ser feito? Faça. Não espere alguém chegar e falar: fulano, vai ali e faz, e você tá lá na maior preguiça, cozido. Não, vá lá e faça. Não deixe sem fazer. Humilde, honesto, otimista e competente. Então são as virtudes de um profissional ético. Ele é humilde. Ele não humilha o outro colega, ele não humilha o colega dele, ele não humilha a pessoa que está na limpeza ou qualquer outra pessoa. Ele é uma pessoa humilde, né? É honesto, otimista e competente. Então aqui segue para vocês algumas diquinhas de um profissional ético. Detalhes que merecem atenção: estar sempre pronto e capacitado para enfrentar mudanças, e nós precisamos estar. A área da enfermagem é uma das áreas que mais sofre mudanças o tempo todo. Ter consciência da importância da atitude e realizar objetivos. A gente tem que entender que a nossa atitude ela é importante e eu preciso realizar esses objetivos. Saber controlar sentimentos de angústia e preocupação, porque como nós estamos diretamente ligados ao paciente, eu absorvo muito
absorvo muito esse sentimento essa vontade de querer ajudar e tudo mais, então a gente não pode deixar que esses sentimentos controlem a nossa vida, esse sentimento de angústia e preocupação. Saber a hora de fazer colocações, saber controlar os problemas, né? Quantas vezes eu tô atendendo, tô fazendo um atendimento e chega um paciente com 7 pedras nas mãos, querendo me esculachar, querendo falar, só não me chamando de santa, né? E aí eu tenho que aprender a controlar esses problemas, porque a partir do momento que eu me exalto ou que eu me coloco no mesmo nível do paciente, eu perco a minha razão. Saber voltar atrás quando cometer um engano. Isso é uma virtude, sabia? De a gente voltar atrás. Não, olha, realmente, fulano, vem aqui, eu errei. Eu falei errado, eu tô aqui te pedindo desculpa porque eu errei. Então isso é uma virtude essencial, uma pessoa que consegue reconhecer o próprio erro e tentar melhorar. Manter-se motivado, acho que isso é o mais difícil, ainda mais a gente que recebe muito pouco, né? Mas que a nossa motivação seja o nosso bom trabalho e a gente garantir que a gente vai estar dando um bom atendimento para as pessoas. Ser gentil e atencioso, preocupar-se com a objetividade e honestidade, observar a roupa que vai usar. Thaís, observar a roupa que vai usar? Sim, sim. Eu já tive que chamar a atenção de funcionário porque tava postando foto no status do WhatsApp de biquíni, gente. Ah, mas é o meu WhatsApp privado. Mas você trabalha, você é um funcionário público. E a partir do momento que você é um funcionário público, as pessoas começam a te observar. Então você tem que prestar atenção. Preocupar-se com o linguajar, tom de voz e gestos. Isso aqui é muito importante, tá? As pessoas falam assim, ah, nossa, você precisa com perdão da palavra, tá, gente? Eu estou exemplificando uma situação que eu já vi, eu já presenciei. Você precisa de dar, porque se tá faltando transar. Isso é linguajar? Isso é linguajar, você fala que um profissional de saúde precisa falar para uma pessoa, para um paciente? Não. A gente tem que tomar cuidado com o nosso linguajar, com a nossa conduta, o tom de voz, os gestos. Ah, mas porque só fala gritando. Não, tenha paciência. Tom de voz, um tom de voz mais baixo, que a pessoa possa ouvir, que não pareça grosseiro. Por quê? O jeito que a gente fala com as pessoas ficam marcadas. Elas vão olhar e vão falar assim, ah, nossa, eu não gosto daquela pessoa. Ah, por quê? Ah, não, porque eu fui falar, ela foi muito grossa e sem educação. Às vezes a pessoa até fala normal, mas o seu tom de voz é exagerado. E às vezes chateia algum paciente. Então tem que tomar cuidado. Controle suas emoções, mas não anule-as. Cuidado com o uso do celular, muito importante, tá? O paciente, ele olha você mexendo no celular. Nossa, aquele povo ali só fica olhando no celular, olha. Aí eu vou lá e faço um post na internet falando que os funcionários daquela unidade só ficam no celular. Não falar nem de mais e nem de menos. Importante, controle da boca. Às vezes a gente tem vontade, chega uma pessoa que tá contrariada, por exemplo, com o prefeito. Acontece muito, né? Ah, porque isso, aquilo, outro. Aí você vai, em vez de você ficar calado, né, e controlar a sua fala, você fala, não, é verdade. É verdade, porque a rua tá tudo desburacada, porque a luz não tem luz no poste, papapá, papapá. E aí o que acontece? Você fala demais. Aquela pessoa vai fazer o quê? Ela vai lá e te conta, te deda lá pra secretária de saúde. O que acontece? Você perde seu serviço. Então, controle a sua língua. Isso faz parte também da ética profissional. Mudar, eu deixei uma frasezinha no final aqui pra vocês, mudar é sempre difícil, mas não é impossível. É possível mudar, né? Nós não somos Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A gente pode mudar. Se você saiu da sua inércia, que era, você tinha somente um ensino médio, não tinha nenhum curso, e você está agora se profissionalizando, significa que você quer mudar, e você pode mudar. Então, se você quiser, você pode mudar. Você pode ser um profissional melhor, um profissional mais gabaritado, um profissional ético e um profissional exemplo, que é o que hoje as empresas buscam, né? Profissionais exemplares, que sejam exemplo onde eles estão, tá? Então, deixei pra vocês também a bibliografia no finalzinho. Deem uma olhada, qualquer dúvida a gente tá no WhatsApp, me manda mensagem e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo!